Oi, gente! Sejam bem-vindos ao apartamento 305. Desde que eu comecei a postar as minhas mesas e o meu louceiro e lancei a série A Natureza de Receber, eu comecei a receber muitos pedidos de vocês para fazer um conteúdo mostrando como começar um louceiro. Um acervo mais básico, neutro, peças que consigam mesclar entre si e sem se cansar, com itens mais simples, mais despojados, mais descontraídos, para de repente um solteiro ou alguém que acabou de casar, ou alguém que quer montar um apartamento para os filhos que estão indo estudar numa outra cidade, ou até mesmo um apartamento de Airbnb. Quando a gente começa um acervo, a gente tem que se preocupar muito com isso. A gente não pode começar com uma coisa muito estampada, muito marcante, muito forte, muito vibrante, porque senão cansa. Eu quero trazer para vocês esse olhar de como você começar a construir o seu acervo de uma forma em que você consiga usar ele de formas diferentes, com personalidade, porque eu acho que mesmo um acervo branco ou neutro, ele tem que trazer personalidade, mas que ao mesmo tempo não canse. Mas não é só isso. A gente vai falar do enxoval completo desse apartamento. Gente, vai dizer que chegar num quarto desse, com essa roupa de cama toda personalizada, que você sente amor e carinho em cada detalhe, não faz toda a diferença. Olha que lindo isso. Toda essa referência ao calçadão de Ipanema, essa logo que traz essa coisa do 305. Eu achei muito, muito, muito chique. Eu não quero um apartamento com cara de apartamento de praia. Eu quero um apartamento que remeta ao Rio de Janeiro de alguma forma, mas com muita elegância. A Karine Sartori é uma pessoa que me acompanha há alguns anos. E aí ela desenvolve para todo o enxoval do apartamento, desde os lençóis, para as toalhas de prato, para os guardanapos coquetel, todo o enxoval ele tem essa linha com esse desenho que nada mais é que uma referência ao calçadão de Ipanema. Quando a gente faz pra gente, principalmente, eu acho que traz um carinho, sabe? Eu olho pra essa cama, eu só penso nisso, tranquilidade. Eu acho que são aquelas histórias dos mimos, né? Então a gente tem sempre uma florzinha numa cabeceira. Aqui eu amo, a gente tá no Rio de Janeiro, então deixar um guia, eu acho que isso é super charmoso, até para um quarto de hóspede. Amo ter vela no quarto para acender à noite, principalmente. Gente, olha que lindo que ficou esse quarto também de solteiro. E não tem coisa mais charmosa do que você colocar uma flor e uma vela pro seu hóspede. Mas vamos ao que interessa, que eu sei que vocês estão loucos mesmo para conhecer o louceiro do apartamento 305 e para montar mesas incríveis com esse enxoval super bacana e com a cara do Rio de Janeiro. Vocês sabem que eu amo jogo americano. Eu acho que jogo americano é o item que muda uma mesa. Às vezes com o mesmo prato branco e você mudando o jogo americano e mudando o guardanapo, você traz uma mesa completamente diferente. Eu separei todo o enxoval que eu comprei para esse apartamento. Todos eu comprei na loja It Home, que eu acho que tem uma variedade bárbara, desde o mais sofisticado ao mais rústico, passando por vários estilos. Eu acho que se você está começando um louceiro, você tem que ter uma boa louça branca, uma louça resistente e uma louça branca com bossa. Ao mesmo tempo, eu quis trazer um outro prato. Eu acho que ele traz a coisa do mar, da cor da praia, do azul, do céu. Nessa mesa verde, eu acho que ela fica super bonita também e traz um pouco de alegria. Você pode usar tranquilamente o branco, eu adoro misturar louça, com o azul. E o inverso, obviamente, que também funciona. Quando eu misturo o azul no branco. Um copo pesado, moderno. Eu amo esse copo mais reto embaixo, eu acho chique. Então eu trouxe ele em duas cores. Essas peças eu pensei no contexto do apartamento. Eu acho que a gente tem que sempre saber onde que aquela louça vai estar sendo utilizada. Eu acabei não falando do mais importante de todos, que é um jogo americano branco de linho, porque eu acho que isso daqui, gente, é o coringa dos coringas. Tem que ter. Agora eu vou montar algumas variações usando esse acervo que vocês acabaram de conhecer para vocês verem como que com um acervo desse a gente consegue criar mesas incríveis. Essa primeira mesa eu quis trazer duas opções de composição
branca para vocês verem no primeiro momento. Então você vê como o talher de inox com esse anel, ele traz uma coisa um pouco mais cidade, um pouco mais séria do que quando a gente traz o bambu. Só em entrar com o bambu já traz um frescor maior, já traz uma coisa mais de praia. Se eu entro aqui com o verde e já trouxe um pouco mais de bossa, porque o guardanapo, tá vendo? Se você ainda fizer ele dessa forma que eu amo, acho que ele ainda sai dessa coisa do certinho e ainda dá um movimento maior, tá vendo? Você já traz mais bossa para essa mesa. Só em tirar o copo, trazer essa taça verde para água, usando essa daqui para vinho, você já traz um ambiente e um componente mais sofisticado e traz uma coisa um pouco mais fresh. Lembra que eu falei para vocês que azul marinho é super chique e vai com tudo? E eu ainda gosto de colocar em cima do prato. Quando a gente tem prato liso, eu gosto de colocar o guardanapo aqui. Quando a gente tem prato estampado, eu sempre coloco do lado esquerdo, do lado do garfo. Eu deixei o prato de salada nesse caso, por isso que eu coloquei o talher de salada já posicionado. Nesse caso, como não tem o prato de salada, eu só deixei o talher de serviço. E falando de talher de serviço, gente, a faca é sempre do lado direito do prato e a serra virada para o prato. Garfo do lado esquerdo sempre. A gente tem que pensar sempre também no alinhamento. É outra coisa, né? Quando você vê uma mesa assim, há uma mesa assim. Então, é aquele cuidado de ajeitar o talher e ele ficar certinho aqui embaixo, tá vendo? Alinhado, alinhado. Uma outra proposta, no mesmo branco, eu posso trazer o prato de salada, tanto esse branco como o próprio azul. Então aqui eu acho que já traz uma composição mais descontraída, traz o azul, traz o bambu. A gente poderia de repente tirar essa taça e brincar com a taça verde, ou fazer uma composição sem taça e só copo, porque nem sempre a gente toma vinho. Agora eu montei duas opções de café da manhã para vocês darem uma olhada. Então esse daqui tem esse do Good Vibes Only, que é a coisa mais linda do mundo. Quando eu vi na Nature Home eu capotei e eu usei com esse jogo azul, mas ele poderia estar inclusive misturado, tá vendo? Ó, a gente poderia ter usado o jogo azul embaixo e a xícara branca em cima. Às vezes a gente comprou só o pratinho de sobremesa do jogo e compramos a xícara do outro jogo. Então a gente tem de repente o prato branco e o prato azul. A gente usa tranquilamente. Na minha casa eu faço muito isso, porque eu não tenho xícaras de todos os meus jogos. Muito pelo contrário, eu devo ter 3 ou 4 conjuntos de xícara que não necessariamente estão ligados a nenhum jogo. Então a minha xícara branca é a minha xícara de todos os dias praticamente e eu misturo com todos os jogos. Quando a gente fala de xícara, eu sempre uso do lado direito, do lado de fora do copo, ou então, não tem problema nenhum, você começar o café da manhã com a xícara em cima do pratinho de sobremesa. Agora, gente, algo muito importante. Café da manhã, eu, Marcelo, eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, mas eu, Marcelo, sempre uso prato de sobremesa e não uso suplá no café da manhã. Tá vendo como é que o verde vai com tudo? E vamos testar o inverso para ver se também funcionaria. Olha como é que dá um charme. Só em você inverter, um dia usar a xícara de um com o prato de outro, você já tem 4 composições. Jogo americano verde, copo verde, se eu entro com um copo branco, depois eu trago uma outra cara. Agora eu montei para vocês uma mesa para um jantar. Jantar para mim, gente, com luz de vela é completamente diferente. Agora, se vocês forem fazer um jantar e forem usar vela, sempre tem que acender a vela. Nada daquela história de não quero gastar minha vela e deixar a vela só para decorar. A vela é para estar acesa na mesa. E se você for fazer um almoço, nunca se coloca vela numa mesa de almoço. Eu montei essa mesa com os pratos brancos, guardanapo branco, usei essas taças verdes, esse jogo americano que traz esse verde, que eu acho que ficou muito chique nessa mesa, mas ele traz esse areia, esse tom de areia. Outra coisa que eu trouxe nessa mesa que eu amo fazer, e eu acho que é super prático, é misturar copo. Eu acho que o importante, quando você for misturar, é só ter uma padronagem. Então, se eu estou intercalando, eu vou continuar intercalando na mesma padronagem. Ou se eu vou usar a cabeceira de uma forma e o restante de uma outra forma. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que muda completamente a mesa. E nunca vamos
vamos esquecer o meio da nossa mesa. Mais uma mesa montada aqui para vocês. Tá vendo como é que as coisas são as mesmas, mas dá uma cara completamente diferente? Quando você coloca 2 guardanapos juntos, olha só que lindo. Primeiro que faz um super volume, segundo que dá uma cara diferente. Eu preferi usar os copos todos lisos, então a taça de cristal transparente, o copo branco, e aí eu fiz essa sobreposição. Então esse jogo americano verde mais fechado com o prato azul listrado e entrei com um pratinho de salada no branco. Aqui eu entrei com uma flor rosa chá. Eu poderia ter entrado com um elemento mais forte, com uma flor mais vibrante. Quando eu vou servir um champanhe de aperitivo, eu gosto de já deixar na mesa a taça de champanhe. E aí eu vou tirando do lugar e depois, quem quiser continuar no champanhe quando sentar para o jantar, leva. Então são 3 elementos completamente diferentes, mas que ornam entre eles. Eu achei isso daqui muito, muito chique. E aí, se é à noite, a gente dá mais um charmezinho. A gente pode entrar com um elementozinho de decoração. E obviamente que além de pratos, taças, copos e jogos americanos, eu acho que tem algumas coisas básicas que a gente tem que sempre ter em ordem. Então isso daqui serve tanto para um cestinho de pão ou para colocar no lavabo, no banheiro, com aquelas toalhinhas de mão. Se a gente tem o conjunto branco e o conjunto azul, se eu fosse colocar nesse apartamento uma jarra estampada, quando eu fosse colocar o jogo azul no café da manhã, poderia brigar. Os itens que você vai usar sempre, não vai ter vários, busque sempre os básicos. Essa peça vocês sabem que eu amo da A2 Home, eu tenho na serra, eu tenho no barco. Eu acho que ela é super versátil, ela tanto serve para você servir frios no café da manhã, ou você servir frutas no café da manhã, ou até uma bandejinha para lavar, uma bandejinha para você servir um café. Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar em elementos neutros, mas com bossa. Ela tem esse trabalho na cerâmica que remete à folha. Isso daqui serve para você servir um amendoim, alguma pastinha, ou você colocar um molho de uma salada. Eu acho que a gente tem que ter sempre a quantidade para aquele almoço de domingo. O nosso, vocês já sabem que a gente ama um rosbife com farofa, arroz, feijão e batata frita. Então como é que a gente pensa? Então eu tenho que ter uma peça para servir o arroz, para servir um feijão, para servir uma salada, a farofa e o grelhado e a batata. Compra a quantidade de itens que você consegue montar um buffet. Uma outra coisa que me traz paz em casa é uma casa organizada. E uma casa organizada depende não só da gente, mas de quem nos ajuda, de quem arruma a nossa casa. Então eu falo que organização é melhor você fazer logo de cara. Na primeira vez, você arruma a sua casa, etiqueta tudo. Eu lá em casa amo uma etiqueta. Eu etiqueto tudo, até interruptor. A próxima coisa que eu vou etiquetar, eu acho que é a testa do Rodrigo, marido do Marcelo. Gente, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu amei fazer esse conteúdo para vocês. Vocês já me pediam há muito tempo e eu acho que ele ficou delicioso. Várias ideias, várias dicas práticas para vocês aplicarem na casa de vocês, na realidade de vocês, no universo de vocês, na natureza de vocês. Mas o que eu vou fazer agora é aproveitar essa mesa que eu achei que ficou linda. Vou fazer um jantar para estrear esse apartamento e curtir essa mesa deliciosa. Mas eu quero saber de vocês. Qual foi a mesa que vocês mais curtiram de todas essas composições e de todas essas ideias que eu dei? Deixa aqui nos comentários.